Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar início daqui a pouquinho à nossa última live desse projeto Potencialmente Mulher, com a nossa convidada Deisiane. Daqui a pouquinho ela vai estar entrando. E a gente vai dar início. Oi, boa noite, amiga. Tudo bem? Deise acabou de entrar. Vamos esperar aqui ela dar o ok. Que bom ter você aí na live. Que bom. Hoje o assunto está bem interessante, telepatia entre mãe e filho na gestação, que é um assunto para todo mundo, um assunto muito interessante, muito rico também. Vamos esperar aqui a Deise me dar o ok. Oi, Lenice, boa noite. Estamos aqui aguardando a convidada. Lu, boa noite. Ela dá o ok para mim, Deise. Me manda o convite. Aí. Deixa eu aqui chamar a Deise. Boa noite para quem está entrando. Ei, boa noite, Deise. Olá, boa noite. Tudo bem, amiga? Deixa eu ver aqui. Vamos testar o som. Tá me ouvindo direitinho? Sim, e aí, tá me ouvindo? Estou tranquilo, tudo bem também, perfeitamente bem. Que bom, então chegou a nossa última live desse projeto Vamos fechar o Potencialmente mês. Mulher. Essa semana a gente está fechando com chave de ouro e hoje o assunto é muito, muito rico para todo mundo. Muito legal. Boa noite para quem está entrando. Cris, também Douglas, boa noite. Douglas, você tá aí, Douglas. Sandrinha, que legal, Lu. Beijão para quem tá entrando. Que bom ver vocês aqui. Gente, aproveita agora que a gente está iniciando, a gente vai fazer a apresentação. Já pega esse aviãozinho aí, vamos ajudar, né, a espalhar essa live, esse conhecimento tão rico, tão importante para todo mundo. Pega esse aviãozinho aí, escolhe 2, 3 pessoas, encaminha para alguém para estar aqui com a gente também. E aí vocês também já aproveitam, quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, alguma curiosidade também já vai. Eu vou tentar ir anotando aqui para a gente ir conversando durante a live, né, Deise? Sim, vão mandando as perguntas, as dúvidas, ou Que vão, aí na eu verdade, vou. até compartilhando as experiências de vocês, né? Porque a gente vai falar. Exatamente, que hoje a gente vai entrar num assunto muito interessante. Então, gente, boa noite, né? Primeiramente, para quem ainda não me conhece, Ana Lu Lemos, sou orientadora em parapsicologia, assim como a minha amiga Deise, minha colega de turma, né, Deise? E estamos aqui na última live desse mês, que foi incrível, vários temas muito interessantes. E estamos fechando hoje com a telepatia entre mãe e filho na gestação. Um assunto muito, muito bacana. Oi, Josi, boa noite. Ive, Oi, boa noite. E a minha amiga convidada hoje, a Deisiane. Eu vou deixar ela se apresentar agora um pouquinho. Deise, boa noite. Se apresenta aí. boa noite, querida. Boa noite, queridos que estão aí nos vendo. Então, eu sou Deisiane Schultz e como a Ana Lu está bem longe de mim, deve ter muita gente aí do Espírito Santo assistindo, de Curitiba, né? Então, vou falar que eu sou aqui de Joinville, em Santa Catarina. A gente está bem longe uma da outra nesse momento, mas sou também parapsicóloga como a Ana Lu, coach, e estamos sempre trabalhando e cada vez mais apaixonadas pelo entendimento do comportamento humano, né? Especialmente sobre o olhar da ciência da parapsicologia, que nós vamos falar aqui um pouquinho hoje,
e ainda é um tema novo para nós, de certa forma. As pessoas ainda têm bastante curiosidade, nos perguntam muita coisa, então hoje é uma noite para a gente falar um pouquinho disso. Muito bem, estou só anotando aqui uma pergunta, que depois a gente entra nesse assunto quando a gente começar a falar de telepatia, viu, Deise? Deixa eu só anotar aqui a pergunta. E acontece exatamente. Você viu a dúvida, Deise? O que vocês me dizem quando eu falo algo que não aconteceu ainda e acontece exatamente como falei? A gente coloca junto quando a gente for explicar da telepatia, né? Sim, A a gente gente já coloca está junto. vendo algum fenômeno acontecendo ali, depois a gente vai falar sobre o que é. Exatamente. Olá, Pois Dioneia, bem. querida. Oi, Dianeia. Que prazer. Todo mundo prestigiando a live. Obrigada, muito obrigada. Então, algumas pessoas já conhecem a gente, né, parapsicólogas, mas eu acho importante a gente começar a falar um resumo, né, Daisy, do que é parapsicologia. Algumas pessoas ainda não sabem, algumas sabem um pouco, já ouviu falar, outras não ouviram falar. Tem gente nova também aqui na live, gente que vai assistir também depois. Vamos fazer um resuminho do que é parapsicologia? Sim, isso é bem interessante para a gente começar já a desmistificar a parapsicologia, né? E para a gente já iniciar, a gente pode já colocar para vocês que a parapsicologia é a ciência. É uma ciência que estuda os fenômenos paranormais e a mente humana. Então, na verdade, hoje é uma das ciências modernas, embora não seja criada recentemente, mas é uma ciência moderna a respeito dos estudos do potencial mental. E tudo está em torno dele. E por isso que o que nós entendemos aqui, que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre, inclusive, o fenômeno da telepatia, está ligado diretamente a essa ciência que estuda esses fenômenos e esse potencial mental. Exatamente. Então, Deise, vamos lá. Telepatia entre mãe e filho na gestação. Já é tão bonito falar de mãe e filho, né? E essa comunicação que tem entre eles é mais lindo ainda. E a gente vai ver durante a live o quão é importante para a vida adulta, inclusive, dessas programações que a gente tem nesse período de gestação. Mas vamos iniciar então, como já perguntaram, sobre a telepatia. Vamos conceituar, vamos falar um pouquinho dessa telepatia, como é que ela está tão presente no nosso dia a dia também. Sim. Então, assim, gente, ó, para a gente entender um pouquinho de como a gente chega no estudo da telepatia, a gente só precisa ir um pouquinho para trás, e um pouquinho bastante, porque teoricamente, quando a gente fala em parapsicologia, quando a gente fala em comportamento, quando a gente fala em potencial mental, a gente está falando aí de acontecimentos que vêm há 4.000 anos antes de Cristo. Se a gente colocar isso dentro da história do que a gente estuda, é algo muito antigo. É lá mesmo da Idade Antiga, com outros nomes em épocas de magias, de adivinhações, mas que já eram comportamentos de fenômenos acontecendo e que, claro que naquele momento não se sabia, não se estudava o que era. Mas depois a ciência veio estudando e trazendo essa clareza. Lá em 1930, a parapsicologia, ela nasce com um laboratório nos Estados Unidos e o primeiro grande estudo dela, a grande resposta que a parapsicologia já buscava era sobre os fenômenos de telepatia. E por isso que nós estudamos ela até hoje, porque ainda dentro de tudo o que nós estudamos enquanto fenômenos paranormais, seja de clarividência, claripercipiência, de visualizações, de audições, a telepatia ainda é o que mais acontece no nosso dia a dia, a gente vai observar que sim. Então, só para lembrar vocês que esse estudo ele já vem de muito tempo atrás e está mais do que provado sobre essa conexão. E por isso que nós vamos falar que isso já nasce lá
no útero, entre a mamãe e o bebê, tá bom? Exatamente. E é uma fase que antigamente não era nem muito estudado, que essa fase era meio que esquecida, né, Daisy? Sim, E, como claro, se com o o bebê avanço da tivesse a ciência, parte, com o né? avanço aí das pesquisas, o bebê não sentia, não fazia nada, né? Era simplesmente ali um bebezinho em formação, uma pessoa em formação. E isso Exatamente. foi meio comprovado que é muito importante. Amo a telepatia. A Ju comentou ali que tudo é energia, né? Sim. Realmente, tudo é energia. Oi, Ju, beijo para ti, Pati, Rafa, que legal vocês aqui conosco, meninas. Sejam bem-vindas. Então, a telepatia, por definição, ela é uma comunicação, uma transmissão de imagens, ideias ou sentimentos de uma pessoa para outra, mas apenas mentalmente. É uma comunicação de um subconsciente para outro subconsciente, tá? A gente pode treinar a telepatia? Sim, pode. Mas para nós entendermos que é uma comunicação apenas mental, tá? Então, por exemplo, exemplos simples, práticos, que vocês vão perceber que vocês também devem viver isso. Quando a gente está conversando com alguém e a pessoa diz justamente aquilo que você ia dizer, não é? Coloca aí um joia, quem que já passou por isso? Você está conversando e aí tu diz, putz, tirou da minha boca, eu ia falar isso agora, estava pensando nisso. Ou quando vocês têm a mesma ideia juntas, isso já é telepatia, já é a É, comunicação. é aquela Então, comunicação invisível, né? Que é uma como comunicação isso, invisível. é aquela comunicação invisível que ela comunica até mais do que é perceptível, né? E que não tem barreira, não tem Não tem barreira. distância, não tem distância, né? Então, o que que acontece? Por exemplo, ó, eu estava aqui num dia de almoço aqui em casa e na hora de recolher o almoço da mesa, eu lembrei de uma amiga minha que fica em Belo Horizonte. E guardando a comida do almoço, eu disse, eu tenho que escrever para ela. E parei tudo e peguei o celular. Quando eu abri o WhatsApp, quem estava lá? A Juliana. Ela faziam exatamente, eu olhei, 2 minutos que ela tinha me mandado uma mensagem. Ou Isso é, seja, quando eu estava isso, pensando nela lá na mesa, ela já estava escrevendo para mim. e o que muitas pessoas falam hoje em dia é coincidência. Sim. É um fenômeno de telepatia. Outro exemplo também bem bacana, que eu gosto muito de dar, por exemplo, acontece demais, inclusive aqui em casa. Por exemplo, quando você está pensando em chamar seu marido para ir almoçar em tal restaurante, eu vontade de comer aquela comida de tal lugar. Você passa o dia inteiro pensando, de noite na janta eu vou convidar, vou comentar com ele. E aí, à noite, você simplesmente esquece, ele chega do serviço, alguma coisa assim, e chega e te convida. Vamos almoçar sábado em tal restaurante? O que será que aconteceu, né? Foi coincidência? E é bem interessante o exemplo da Ana Lu, porque assim, gente, ó, uma das características da telepatia também é acontecer bastante com aqueles com quem nós mais temos proximidade, intimidade, convivência. Por isso que é muito comum acontecer entre as pessoas da família, né? Sim, A gente brinca que quem é a maior telepata do universo? As mães, as mães. não é? As Outro exemplo mães. bacana também é aquela questão da preocupação, né, Daisy? A preocupação que a mãe tem com o filho em tal lugar. Né? Tem até um exemplo bacana que a gente estudou bastante, que é o do filho que vai fazer uma prova. Né? E a mãe está lá na casa, lá preocupada, nossa, será que ele vai conseguir? Essa prova é muito difícil. E está ali, ela está justamente passando essas informações, esses sentimentos para o filho que está lá, porque eles são bem próximos. E essa telepatia, ela é bem próxima, principalmente nos familiares, né? Às vezes, esse excesso de preocupação da mãe, que pode até estar angustiada, agoniada, porque o filho está lá numa prova, num vestibular, em algum momento muito importante, ela acaba, sim,
transmitindo porque é uma transmissão, não é só de pensamento, de ideia, e sim de emoções também, de sentimentos. Então, ela pode transmitir a mesma inquietação para o filho. Ao invés de ajudá-lo a deixá-lo mais sereno para aquele momento, mais seguro, ela acaba também passando essa desarmonia para ele. Então, por isso que tudo, como não existe a barreira, não existe essa distância, a telepatia é muito forte e poderosa, por isso que nós temos que realmente ir percebendo como nós vamos nos movimentando, principalmente com os mais próximos, né? E às vezes até amigos, porque o que mais acontece comigo, eu tenho uma amiga que há anos já, antes de eu estudar e entender sobre os fenômenos, nós sempre tivemos essa conexão. Eu pegar o celular para falar com ela, ela já está lá, digitando, sabe? Então, isso acontece, vocês vão perceber aí agora, talvez a partir de agora, com mais frequência, esses acontecimentos. Mas veja, pode falar, Ana, pode falar. Antes da gente mudar, assim, continuar o nosso assunto, teve uma pergunta que apareceu, como comprovar a telepatia ainda no útero entre mãe e filho? Então, nós vamos entrar agora, justamente essa era a pergunta. Como que isso acontece na gestação entre mãe e filho? É o que nós vamos falar um pouquinho agora. Bom, durante a gestação, gente, o que acontece? O bebê é um ser só com a mãe, tá? O bebê não sabe quem está sentindo, se é ele ou se é a mãe, porque ele ainda não tem a função que nós chamamos da mente consciente. Ele não tem a consciência de estar lá na barriga da mãe e pensar, poxa, minha mãe está triste hoje, é a minha mãe que está triste, não sou eu. Não existe essa mente consciente. O bebê apenas sente tudo o que a mãe sente. Percebe? Porque a mente consciente, o que ela faz? É essa mente que nós estamos usando agora. É a nossa mente racional, tá? Que interpreta, que analisa, que compara. É isso que vocês estão fazendo agora. Nos ouvindo, já estão fazendo as suas análises, comparando talvez com outra teoria que vocês conhecem, talvez já fazendo algum julgamento de que isso eu não concordo, isso eu não acredito. Essa é a mente racional, a mente consciente. E isso o bebê não tem, tá? Então, por isso que ele não tendo essa função consciente, tudo o que a mãe pensa, o que ela sente, o que ela deseja, o que ela vivencia, é programado no subconsciente do bebê. Porque lembra? A telepatia é uma comunicação de subconsciente para subconsciente. Então, é do subconsciente da mãe para o filho. Ainda que a mãe conscientemente diga, mas eu estou bem, eu só quero passar o melhor para o meu filho, lá no fundo, se o subconsciente dela não está nessa convicção, se está entristecido ou preocupado ou qualquer outra emoção, é essa que vai passar para o bebê. Então, resumidamente, é a gente entender que mãe e bebê são um ser só nesse momento, porque esse bebê não tem esse filtro. Ele recebe tudo como a mãe sente. Ok? E normalmente também essas emoções, elas são transmitidas ali pela corrente sanguínea. Muitas desses sentimentos, desses pensamentos, até a nível subconsciente, né, Deise, elas são transmitidas ali quimicamente pela corrente sanguínea. Então, normalmente essas programações ficam, que é o nosso subconsciente, eles vão ali registrando todas essas programações que vão gerar comportamento na pessoa depois, na vida adulta, na adolescência, na fase que são, porque as programações, elas vêm de outros elementos também, né, Deise? Hoje nós estamos falando, o foco da programação de vida intrauterina, que é o de mãe e filho, mas os elementos que compõem a personalidade, que estrutura essas programações da personalidade, vêm também de outros elementos. Então, por isso que essa fase que nós
colocamos aqui como uma live para a gente estar conversando, é uma das mais importantes, que solidifica aí as programações que o indivíduo vai levar para o resto da vida. E essas programações são reprogramadas, né, Deise? Sim, a Lu acabou de perguntar ali, se programei na gestação inconscientemente, consigo reprogramar no bebê depois? Reprogramação mental. Sim, nós temos. Consegue. É possível isso acontecer. Nós vamos falar tanto de como eu programo o subconsciente do bebê, como eu reprogramo depois. Como que a parapsicologia oferece essa reprogramação mental? Porque o ser humano é muito perfeito. Nós temos essa capacidade, essa potencialidade de reprogramar, tá? Então, sim, Lu, a gente pode fazer e nós vamos entender um pouquinho da função subconsciente para começar a fazer mais sentido. O subconsciente, ele é diferente. Ele é irracional. Ele age de forma mecânica, automática, independente do consciente. O consciente pode até querer uma coisa, mas o que está gravado no seu subconsciente é que fica no comando, porque essa programação é maior e mais forte. Então, assim, um caso bem simples para a gente entender o que é uma programação mental estabelecida em mim. Quando nós aprendemos a caminhar, um bebê, né? Quando todos nós um dia aprendemos naquele processo de primeiro sentar, para depois gatinhar, para depois caminhar. Quando a gente fez repetidas vezes o movimento do caminhar, o subconsciente grava aquela programação, ele entende o que é dar um passo, depois outro passo, equilibrar o corpo, um braço, outro braço. Ele programa e depois ele só executa. Hoje você não usa a tua mente consciente para caminhar. Você não pensa, agora eu vou levantar a perna direita e depois a esquerda e agora para frente. Você simplesmente caminha, porque o subconsciente está operando esse comando, ok? Então, de uma forma simples, quando você ouviu a vida inteira que tomar leite com manga faz mal. É uma programação mental, porque há uma repetição de informação. Teu subconsciente aceita aquilo como verdade e cada vez que você tenta comer manga com leite, ele tenta te proteger e te dar, opa, peraí, pensa bem, vai comer mesmo? Né? Ou quem nunca lavou a mão depois de pegar no dinheiro? Quem sabe até hoje, tu pega o dinheiro e ainda vai dar uma... Quer dizer, hoje a gente lava demais, né? Pegando o dinheiro, principalmente, a gente lava. Mas E só para complementar também o seu subconsciente, né, Deise, que é a mesma coisa também, né, que daquela história, se você acredita que o vento sul causa gripe, né, causa doença. Então, sempre que passar um vento sul, o subconsciente ele vai fazer de tudo para aquilo ali ser a verdade, porque é o que você anda repetindo, é aquela crença que você tem, é aquilo que ele acredita que é verdade. Então, como um executor, ele não vai questionar se é bom ou se é ruim. Ele vai simplesmente executar sem questionar. Então, todas essas crenças acontecem. Isso, de uma forma resumida aqui para a gente poder compreender, esse é um pouco do processo dessa programação mental que nós carregamos e que se transformam em crenças depois, mas é o automatismo subconsciente funcionando. Então, quando a gente está falando de um bebê que não tem a função consciente, que não tem os filtros necessários, ele realmente está só recebendo informação, essa informação está sendo gravada. E depois o subconsciente vai lá e opera, trazendo aquelas verdades em que ele acredita, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala que o adulto, ele reflete em comportamentos tudo aquilo que ele traz desde bebê, é a mais pura verdade, porque sim,
nós trazemos esse conjunto de programações mentais ao longo da vida. E, na verdade, são várias, tá? São vários grupos de programações que nós temos. Mas quando a gente fala de programações individuais do indivíduo, o que significa? É esse conjunto de programações de cada pessoa. São os teus fatos e a tua história, tá? E a gente hoje vai falar de vida intrauterina, mas eu tenho que considerar também o teu processo de nascimento, o momento do parto, traz muitas programações naquele momento, a infância e a adolescência. E aí depois entram outras questões, que é o meio em que você vive, né? O ambiente, tudo que faz parte da estruturação da personalidade que leva aos seus comportamentos. Mas hoje, como programações individuais, a gente está falando de vida intrauterina, já entendendo desse processo telepático em que tudo que a mãe sente, deseja, vivencia, ela está passando para esse bebê. Então, a gente já começa a compreender o que esse bebê está formando dentro da potencialidade mental dele. Comentaram... teve comentário aqui agora também, Deise. Como é que vai ser, né, agora a programação dos bebês que estão nascendo nesse último ano de pandemia, né? Então, a gente já começa a ver por aí, porque todo medo, toda angústia, tudo isso gera para o bebê um sentimento de insegurança. E essa insegurança, ela pode depois vir na vida adulta, pode vir depois também na adolescência. E por isso que essa live a gente fez questão de colocar justamente, claro, a gente não ia saber que ainda estaríamos nessa situação, mas ela é muito importante para a gente já ir ali conversando, né? Não vou entrar nas nossas dicas finais, no spoiler do finalzinho, mas realmente as mães que estão gestando, né, nesse momento, elas têm que realmente ter uma preocupação com esse período. Sim, é claro que essa questão, né, a gestante por si, ela a partir do momento que está grávida, ela já carrega algumas preocupações, né? Então, vejam, gente, tem muita coisa que é inerente ao processo, que você não vai conseguir pegar com a mão e deixar de lado. Não vou me preocupar, você é a gestante mais tranquila do mundo. A gente é humano, né? Não se trata disso, sabe? Não se trata disso. Se trata de nós termos compreensão de como nós funcionamos, de como funciona esse processo, para que a gente consiga conduzir de uma forma mais leve e depois, um dia, se preciso for, né, administrar o comportamento do filho, lá, seja como criança, como adolescente ou até um adulto, porque hoje nós somos adultos e nós sabemos que temos algumas limitações, algumas questões que a gente precisa trabalhar, que vem lá de trás. Por isso que a gente precisa trazer para a compreensão, para que isso comece a ser trabalhado. Então, mães na pandemia, sim, naturalmente já nasce a preocupação. Com a pandemia, o medo da doença em si, que daí nós entraríamos em outra questão da parapsicologia, que são as leis universais, e existe a lei de sobrevivência da nossa espécie. Então, eu, como mãe, defendendo a minha espécie, nesse momento, sim, eu vou ligar uma série de alertas dentro do meu subconsciente de preocupação e de medo sobre esse meu bebê, né? Então, não existe como eu cortar esses fios. Existe essa compreensão para que eu não me torne escrava desse medo, tá? Então, vamos lá. Quando a gente está grávida, quando que esse processo acontece, né? Lá na descoberta, no exame. Peguei o exame, tô grávida, e agora? Positivo. Qual é o momento que você está vivendo? 2 risquinhos vermelhos no teste. Né? O que eu faço?
Então, esse já é o primeiro momento em que você já vai começar a ter várias informações sobre a tua gestação e, principalmente, não te esqueça que você já foi bebê um dia. Como que foi esse processo lá quando você estava na barriga da mãe, né? Como foi ela descobrir, como foi ela receber a notícia de que ela estava grávida. Então, assim, foi aceita essa gestação? Foi uma notícia boa ou ruim? Estou grávida? Porque vamos pegar o caminho do não ser aceito. Peguei o exame e veio aquele sentimento do não quero, não queria, não era agora. Trocando em miúdos para a parapsicologia, para tudo que é estudado e comprovado, trata-se de uma rejeição. Seja a filhos ou a própria maternidade, o ser mãe. Porque não necessariamente pode ser a criança, mas o ser mãe. Então, essa não aceitação, nós entendemos como um tipo de rejeição. E quando há rejeição, traz o que para o bebê? Uma programação mental de culpa. E, de novo, não é consciente para o bebê, ok? Ele só está recebendo essa informação. Mas lá, depois, na vida, no dia a dia, talvez na vida adulta, ele lá vai sentir as consequências dessa culpa. Porque o subconsciente dele é quem se culpa. O subconsciente dele, quando recebeu essa informação, gravou que eu fiz minha mãe sofrer, que eu não era bem-vindo, não era a hora certa. Isso pode vir em comportamentos, né? E aí, o que essa pessoa começa a ter de comportamento? É muito possível que ele comece a atrair situações de dificuldade para a vida dele, como uma autopunição. Porque quem se culpa quer se punir. Como diz o ditado, né? O culpado merece castigo. E a nível subconsciente, ele vai, às vezes, até se machucar, né? Roer uma unha, é um comportamento. Isso, porque Essa insegurança, baixa autoestima. baixa autoestima. E aí, quando a gente fala que o subconsciente está ali no comando, porque ele que tem essa programação registrada, ele começa a atrair essas situações negativas para a vida dele, seja com uma punição, situações de insucesso, sabe? Nunca dá certo no trabalho, ou não consegue prosperar em alguma área financeira, ou a saúde é sempre mais sensível, porque ele está com uma programação que não deixa que ele seja plenamente livre. Ele está com uma Inclusive também, né? Inclusive também, né, Deise, em questão de relacionamento. Se a mãe está vivenciando um casamento que não é feliz, um casamento, um conflito ali de relacionamento, ela pode também estar passando a nível subconsciente uma imagem negativa de homem, no caso, se for uma menina, né? Então, ou então de que casamento, relacionamento não é bom. Então, dependendo do que ela está vivenciando, ela também está passando essa informação para o bebê que pode futuramente ter conflitos. Sim, ter uma. Até a nível, né, subconsciente, demorar a casar, demorar a ter filho. Por que será que uma pessoa demora, às vezes, a casar? Demora, às vezes, a ter filho? De repente, tem uma programação ali que ela nem sabe. porque veja, quando o subconsciente se culpa, né, faz essa pessoa se sentir culpada por ter nascido, por exemplo, porque a mãe não queria aquela gestação naquele primeiro momento, ela não quis. Então houve essa programação de rejeição e de culpa. Quando ele começa a entrar num relacionamento, o que devia, de regra geral, o que acontece quando a gente entra num namoro? Qual é o próximo passo? Seria casar? E o próximo, ter filhos? Bah, daí o subconsciente entra com uma sirene bem alta e começa a gritar: cuidado, cuidado! Agora é hora de ter filhos. E lembra que filho é
problema, tu lembra que filho não é bem-vindo? Tu lembra? Isso é perigoso, hein? E aí os relacionamentos começam a desandar. E aí você troca de parceiro, ou troca de casamento, ou você acaba, inclusive, atraindo, como nós temos casos conhecidos próximo de nós, eu e a Ana falando agora enquanto estudo, de um homem atrair mulher estéril. Ele chegou a casar, mas ele atraiu uma esposa estéril. Porque o mais forte é não ter filhos, tá? Então, gente, para a gente perceber o quanto essas programações mentais, essa telepatia tem total participação na estrutura desse indivíduo e reflete nos nossos comportamentos adultos, tá? Agora, por exemplo, como a Ana estava falando, né? É uma série de circunstâncias, é uma série de momentos. São 9 meses de uma gestação. A gente vive muita coisa. Então, por exemplo, que sentimento, que emoções, que padrões de pensamento essa mãe vive na gestação? De repente, ela começa a ficar com medo do futuro. Ela até queria engravidar, mas agora que eu tô grávida, fui invadida por um medo do amanhã, não sei o que vai ser. O que vai ser agora com o bebê? Vai mudar, porque todo mundo diz que muda tudo. Ou então eu começo a ter o medo de perder a liberdade, porque eu viajava muito, eu sou totalmente independente, eu faço o que eu quero e agora não vou poder mais. Ou medo de perder a vida profissional, porque o meu foco estava na carreira e agora estou com um bebê aqui no meio. Gente, todos esses sentimentos, esses pensamentos, lembra? É o que a mãe sente, é o que a mãe vivencia, é o que a mãe deseja que está passando para o bebê. A consequência de sentimentos como esse para o bebê, lá para o futuro, para essa pessoa, pode ser uma insegurança diante da vida. Não é mais uma culpa, mas são medos. Medos diante da vida. É talvez aquela criança com medo de enfrentar a escola, a socialização, de vencer trabalhos, sabe? Ela na vida adulta, você está sempre se escondendo ao invés de querer aparecer. É sempre o medo de não ser aceito, de não dar certo. Então, você sempre fica sensível diante de decisões. Exatamente. Então, isso a gente está falando aqui, claro, 1, 2, 3 situações durante a gestação. Mas o que importa é nós sabermos como é que esse mecanismo funciona, como que acontece essa comunicação de mãe para filho. E nós já sabemos. Vou dizer para vocês, a minha gestação, por exemplo, quando eu fui gerada lá com a minha mãe e o meu pai, foi uma gestação de rejeição também. Era um momento, né? Imagina, 42 anos atrás. Era uma outra realidade, um outro momento, uma família que veio lá da roça, que estava tentando a vida aqui, engravidaram de repente, namorando, isso não podia. Uma família extremamente tradicional e religiosa. Então, o medo da mãe de ser julgada por ter cometido esse pecado, né? Então, todos esses sentimentos foram invadidos e ela ainda escondeu a gestação durante 3 meses. Uau! Porque o que aconteceu durante esses 3 meses? Ela precisava casar para ficar menos ruim. Então, ela esconde, depois ela casa. E é como ela diz, mas olha, minha filha, depois deu tudo certo. Eu me sentia gestante mais linda, eu me produzia inteira, eu fiz o teu enxoval de princesa e tal. Essa é a parte consciente, ok? Quando ela disse que ela estava bem. E, de fato, a partir dali, ela começou a passar telepaticamente aqueles sentimentos de alegria, de plenitude da mulher. Sim,
mas ela também passou lá no começo as programações de rejeição. E a Que gente, pode ser ou não, né, fortificadas depois também, né? e a gente não passa borracha, não tem como apagar. Oi, Ney, boa noite, querido. Beijo. Karina, tu também. Então, assim, ó, não tem como a gente passar uma borracha nisso, tá? Programações a gente não apaga. Não. Então, eu venho, né? Quais são as consequências disso para mim depois? Ficou muito em torno das questões religiosas. Segundo a parapsicologia, quando há essa rejeição e, sobretudo, tendo uma filha do pecado, teoricamente, como nós chamamos, por eu ter infringido essas questões morais religiosas da época, das duas, uma. Ou eu vou servir muito à igreja, meu subconsciente quer buscar um perdão, uma absolvição por eu ter cometido aquilo para minha mãe, para a família, ou eu vou ser aquela que nunca vou botar o pé na igreja. Sabe aquela sensação, não sei explicar, mas eu não quero botar o pé lá. Não é para mim. Pô, minha família inteira vai, mas eu não gosto. Exatamente. O meu caminho foi servir. Então a gente tem que entender bastante essa parte, né? Que essa importância que era tão ignorada antigamente está bem viva, que a vida já começa aí desde o útero e do espermatozoide, né? Do óvulo e do espermatozoide. E todas essas informações, todas essas memórias, elas são passadas pro bebê ali, gerando essa energia, gerando essa vida. E a gente pode entrar também, né, Deise? Falamos aí algumas situações que têm a tendência a acontecer, e muitos desses comportamentos as pessoas não conseguem identificar, é aí que entra a ajuda de um profissional, porque se a pessoa não consegue desenvolver alguma área na vida, pode ser realmente de alguma programação, e normalmente, quando se vai investigar, muitas dessas programações vêm lá da vida intrauterina. Então, é muito importante a gente, nesse período, ter esse conhecimento. Mas e aí, Deise? Então, a gente já pode entrar naquela questão, tá, eu estou grávida, ou quero ficar grávida, ou meu filho já nasceu, como é que a gente pode fazer agora? Então, Agora é bom. agora é a parte boa, gente. A gente acaba trazendo alguns exemplos que são mais dolorosos de alguma forma, mas para a gente entender o processo. Mas nem sempre é assim, tá? Não, Por exemplo, eu tenho duas filhas, a minha primeira gestação, quando aconteceu, foi o céu. Se foram os melhores 9 meses da minha vida na Terra. Então, ainda assim, eu não estou imune, ilesa, a ter passado alguma programação não tão legal para ela, porque nós estamos vivos, somos humanos e passamos por momentos ruins, né? e as Mas programações acontecem todos os dias também, né? a Não todo é. momento. É o A que a todo gente momento a gente está vive. reprogramando. Exatamente. Então, assim, sobre o bebê especificamente, como que eu posso programar esse bebê de forma positiva? É exatamente o mesmo caminho. Eu tenho que usar dessa ferramenta forte e poderosa que é a telepatia entre a mãe e o bebê. Use disso. Se agora você tem esse esclarecimento, use disso. E a mãe, ela começa com clareza, com conhecimento, vai gerenciando tuas emoções. Ninguém controla emoções, ok? A gente não tem controle. A gente não consegue pegar a raiva e tirar a raiva daqui. Não quero sentir, é feio, não gosto. Não, você A gente sente. vivencia, né? E a A gente gente precisa vivenciar. faz parte do ser humano, mas aí a gente precisa aprender a gerenciar esse pensamento que vem e começa a me perturbar, esse sentimento, essas emoções. É natural, a gestante já fica bastante alterada, é muita questão hormonal envolvida, as Hormônios. emoções oscilam muito em função disso, é uma questão química, orgânica mesmo. Então, a gente precisa cuidar, fazer esse gerenciamento. E você pode fazer através de meditações,
ou de orações, do teu momento sozinha. Você precisa, às vezes, parar, respirar. A respiração é sempre uma grande ferramenta. Por quê? Quando você respira profundamente, quando você busca essa calma, inspirando e expirando cada vez mais profundo e devagar, as nossas ondas cerebrais, elas diminuem e a nossa percepção, o nosso campo de percepção aumenta. Então, a gente consegue ficar mais centrada e se distanciar um pouco mais daquilo que nos perturba. Então, busque alguma técnica para você, ou, gente, se tiver muito pesado, busca uma terapia. Eu, por exemplo, na segunda gestação, no meio do caminho, fiz uma depressão gestacional. Foi uma questão orgânica. Os meus hormônios, toda essa parte química desequilibrou e eu fiz uma depressão. O que eu fiz? Segui aquilo que era necessário. Não bastou eu querer conscientemente sair disso. Eu já estava em muita tristeza. Eu comecei fisicamente a adoecer, eu comecei a fazer um processo de anemia que os médicos não conseguiam resolver. Então, eu cheguei a uma psiquiatra especialista em gestação, a gente fez o uso da medicação e deu tudo certo. Em 2 meses eu estava fora daquele buraco. Então, presta atenção, a gente tem caminhos, a gente precisa buscar os caminhos. Então, você tendo a telepatia a teu favor, gerenciando as tuas emoções, você vai fazer, por fim, a programação no teu bebê, que são as nossas técnicas de treinamento mental. Repetições positivas para o bebê. Conversando ali sempre, né? Sempre. Passando sempre, sempre, sempre essa programação aí de felicidade, de harmonia, de sucesso. Antigamente falava-se, né, que conversar com o bebê era coisa de, de doido. Eu já ouvi falar muito isso quando eu estava gestando também. O bebê não Meu sabe. bebê não está ouvindo nada, não sabe tudo. Pode conversar, pode ir programando e falando coisas boas, bonitas. Você já está ajudando muito na programação do subconsciente dele. E a técnica diz: faça repetições. Você tem que repetir a mesma coisa por muito tempo e faça tudo no presente. Vou dar um exemplo bem fácil. Você pode dizer para o seu bebê: você é muito amado, desejado e nos faz muito bem. Você é amado, desejado e nos faz muito bem. Você é amado, desejado e nos faz muito bem. Você vai fazer essas repetições diariamente. Você tem 9 meses para fazer isso. Bastante tempo, bastante tempo. Não é? Deise, eu acho que bastante gente conseguiu se identificar em vários momentos, né? Eu vi aqui, teve vários comentários, mas deixa eu te perguntar uma coisa agora. Vamos falar um pouquinho, que a gente está chegando aqui no horário, mas dá para a gente falar um pouquinho. E a gente? A gente, que foi, né? Gestada aí, nossa mãe não sabia de tudo isso, e a gente foi programado desse jeito, e aí? E aí é que vem a reprogramação. Quando a gente falou ali sobre programar o bebê, você está colocando uma nova programação, né? Você está partindo de uma programação nova. Assim como criança, quando você já tem as crianças em casa e você quer fazer programações sobre ela, você também pode. Aproveita aquele momento do soninho inicial, onde ela baixa a frequência cerebral, vai lá no ouvido dela e faça essas repetições todas as noites, dependendo, às vezes, até do que você queira passar. Por exemplo, eu fazia para minha filha: você é linda, inteligente e amorosa. Eu fiz isso quando ela tinha 2 aninhos, porque eu já percebia que ela se diminuía, ela tinha muita timidez e se diminuía diante dos outros, até dos primos na família.
Um dia eu brincando, soltei sem querer. Eu falei, filha, o que que ela é da mãe? O que que ela respondeu, gente? Com 2 anos e meio. Sou linda, inteligente e amorosa. Olha E eu só, olha a fazia força. isso com ela dormindo, tá? Estava gravado no subconsciente dela. Então, de repente, se a tua criança tem alguma necessidade específica, faça uma afirmação positiva para colocar essa nova programação para ele. Quando a gente fala de adulto, a gente pode fazer reprogramação, que só tem um caminho a reprogramação, é compreensão. Nós temos que passar pela compreensão daquele fato, daquele passado, daquele acontecimento. Nós temos que passar por essa compreensão, olhar para aquele acontecimento de uma nova forma. Porque, gente, a verdade é uma só. Não tem mãe nenhuma que rejeite um filho. A nossa natureza maior não permite isso. Exatamente. O que a gente rejeita é a situação. Uma situação, um momento, tá? Então, é aquilo ali que trouxe muitas complicações para aquela mãe naquele momento. Porque, claro, nós temos casos maiores, a gente sabe, às vezes, da mãe que tem que dar a criança ou que abandona mesmo. Tem casos muito mais difíceis. Mas o que a gente faz? É o processo da reprogramação mental, que a gente passa por esse processo de compreensão. Claro, tem casos que a gente precisa intervir com processos de hipnose, a hipnose clínica, para a gente acessar essas memórias, esses fatos passados, lá onde está aquela programação maior e que faz com que hoje você ainda tenha medos, que ainda você não desenvolva na sua vida, que você ainda tenha muitos traumas, né? Muitas crenças que você não consegue evoluir muitas vezes. Então, tem casos e casos, mas o fato é que nós vamos lá, nós conseguimos reprogramar e aí você segue. É como se as portas se abrissem. Você deixa... É uma evolução, né? A gente vai seguindo, né? A lei da evolução. Exato. A gente está sempre evoluindo, evoluindo. A Lu comentou, toda mãe erra tentando acertar. Com certeza. Toda mãe faz o melhor. O melhor. Só que o que ela faz vem de programações da mãe dela e vem da mãe, da mãe. Então, sempre a gente faz o melhor. Toda mãe, ela, como a Deise comentou, né? Nenhuma mãe rejeita filho nenhum, a nível consciente. É realmente uma situação, um momento que ela está vivendo ali. E, Deise, minha querida, estamos quase chegando aqui no finalzinho. Vou só comentar aqui alguns comentários que fizeram, que os filhos alteram comportamento através, né, desse comportamento da mãe, realmente. Né, falamos bastante também sobre isso. Muito do que a mãe sente, o filho vai ali se sente também, que é essa comunicação. Sim, hoje o objetivo é a gente trazer essa clareza sobre a telepatia, trazer mais leveza sobre isso, porque você pode fazer diferente, esse é o Sim. objetivo. A gente tem muito mais informações, né, que formam esse indivíduo, que a gente até trabalha isso no workshop de parapsicologia que a gente tem, que trabalha todos os elementos de estrutura e formação de personalidade. Por exemplo, falar do processo de parto é muito importante, tem muito significado um processo de parto. Exatamente. E a gente entra, como a Ana Lu diz, a gente traz, eu como mãe, quando engravido, não estou passando só essa minha emoção do momento para esse meu bebê. Eu também, se um dia fui rejeitada lá atrás, recebi essa programação, talvez essa programação esteja muito latente ainda em mim, eu ainda passe para o meu bebê uma programação de rejeição a filhos, que depois, quando ela cresce, ela não quer ter filho de jeito nenhum e não entende por quê. E aí eu digo, nossa filha, mas você foi tão desejada pela mãe,
como que você não quer ter filhos, né? Mas eu fui uma filha de uma gestação rejeitada. Então, eu trago programações e essas podem passar e assim sucessivamente. Então, São as programações hereditárias também, né? temos que olhar para essa hereditariedade. Nós temos que conhecer a nossa história, gente. Muito. Exatamente. Se vocês tiverem Muito bom oportunidades, saber como que foi a gestação da mãe, né? tudo, assim, num papo, se você tiver nessa possibilidade, esse acesso de chegar, às vezes, ainda com a mãe, ou com o pai, ou com uma tia mais velha que, de repente, acompanhou a tua mãe, saber que condições era aquela, sabe? Que namoro era esse que tinha o pai com a mãe, ou O que que ela viveu? Ela tomou, era, teve algum susto, teve algum era medo, como, alguma não era? angústia? Tem muitas questões, tem perdas nesse caminho. Às vezes a mãe está gestando e perde alguém, né? Um falecimento na família, e a cabeça da Uhum. gestante fica totalmente voltada para aquele acontecimento. É como se ela esquecesse o bebê por alguns instantes ali, por dias, e esse afastamento também pode gerar no bebê ali uma programação de ausência da mãe. Então, são pequenas coisas que a gente analisa dentro do processo da parapsicologia, quando a gente está em atendimento, e às vezes, gente, numa conversa, Não é num verdade. processo de investigação, você desfaz uma Desculpa. programação pela É, conversa. gente, esse assunto é muito bom e tem bastante coisa ainda para ser falado. Vou só responder aqui uma pergunta para não deixar passar em branco, porque Pode. também era para ter respondido lá em cima. Não lembro agora quem foi que perguntou. Sobre a questão do que falo que não aconteceu ainda e depois aconteceu exatamente o que falei. Esse aí é um dos fenômenos também estudado na parapsicologia, né? A pré-cognição, que a gente chama. Outras linhas chamam, tem outros nomes, né? Premonição, alguma coisa parecida. Mas a linha da parapsicologia Sistema Grisa é um fenômeno de pré-cognição, que a gente acaba visualizando uma coisa que posteriormente aconteceu exatamente dessa forma. Deise, querida, eu vou querer salvar essa live para o IGTV. Então, eu vou agradecer aqui a todos que participaram dessa live e que estamos aqui à disposição. Quem quiser mais informação, quem tiver mais pergunta, mais dúvida, pode ir lá no Insta da Deise, Deisiane Schutz. Ei, acertei! Ou no meu também, tá? Agradeço de coração. Deise, querida, dê sua mensagem final. Muito obrigada por você estar aqui hoje comigo nessa live. Foi assim, maravilhoso. Ana, obrigada pelo convite. Foi muito lindo o teu projeto durante um mês inteiro, né? O mês da mulher, potencialmente mulher. A Ana Lu trouxe muita Também. informação, tem muitos vídeos lá no Instagram dela a respeito de outros temas. E esse tema realmente é um tema muito rico, bem apaixonante, é um tema importante e eu agradeço de coração ter sido convidada e escolhida para falar disso, né? É um tema que realmente faz muito parte de mim. Agradeço a todos os meus queridos e queridas que estavam aqui. Fernanda Zini, que eu vi que chegou agora. Fabiola, querida. Fran, Ive, muita gente, Monique, muita Monique lá gente. em Brasília, querida. Ai, Maria, vai cair. Deixa eu salvar. um beijo, Meus obrigada. queridos, Fiquem obrigada por bem. tudo, obrigada Qualquer pela coisa, participação. me chamem lá no Insta, tá bom? Um beijo. Obrigada, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, Deise.